Ele estava orando ali, a irmã estava orando sozinha.
presença, para ouvir o Senhor falar aos nossos corações. O Senhor se agrada, mas a maioria está ansioso em outras coisas. Em outra atividade, está ansioso em chegar na casa do Senhor, dá ouvido para que o Senhor fale conosco. E nessa noite, eu sei que essa noite o Senhor já orou, mas vamos fazer uma breve oração pela Igreja de Cristo. Nós vamos orar sobre pelas autoridades e a nação. Glorioso Deus, Senhor, Deus está sua igreja. E nessa noite, Pai, Senhor, na nossa sala. Meu Pai, que cada um para essa obra. Que seja Jesus, a tua voz. Essa palavra que Senhor, a nossa palavra. Meu Pai, que eu sou certo, Senhor, nessa noite. Aleluia, cada um que nessa noite. Na graça de Deus, Saúde, uma alegria, com a santidade de Cristo. Amém! Sempre, meus amados, veremos. Glória a Deus, aleluia! A boa palavra de Deus. Amém, Deus. Que nos fortifica cada momento a mais. E sabemos que devemos orar. Para qual finalidade? Para vários. Mas uma das finalidades da oração é para que Deus abra a porta da palavra. É bom que todos saibam, né? No momento de combater contra as heresias, não é orando, é usando a palavra. Diz que ora, pedindo a Deus o quê? É o que nós tivemos um comentário até na outra segunda. Pedindo a Deus a sabedoria
Entendeu? A palavra ela tem discernimento. Porque sim, porque não. Por isso que as perguntas, porque você está no aprendizado na ordem de Cristo. Eles usaram sabedoria. Que parte da jornada? No começo ou quando ele entraram na fornalha? Não, eram os 3 amigos de Jó. É referente a Jó. Desculpa, Jó. Sabe? Como se descobre que não? Esperar um momento, como Jó não saía da prova, aí já sabe Jó. Acusando Jó, né? Hã? Acusando Jó de pecado. Mas por que eles acusaram Jó de pecado? Por causa da doença? Da prova? Da doença? Estava chato. Porque faltou sabedoria. Muitas palavras que eles pregaram, palavras certas de Deus. Mas você sabe que você pregar a palavra certa para a pessoa errada? Deus reprova. Está compreendendo? Então a palavra certa, sendo palavra de Deus, palavra certa para a pessoa, não funciona. Sabia? Exatamente, em Jó, ele fala que Jó precisaria ele entrar naquele esquema de humilde. Que Deus castiga os que amam. Está na Bíblia, a palavra é certa, é correta. Só que essa palavra não era para Jó. Porque Jó já estava sendo repreendido, já estava sendo provado. Compreendeu? A diferença é esta. É que Jó não estava sendo repreendido. E também ele não tinha cometido pecado. Então ele estava sendo repreendido? Não. Então qual era a atitude de Deus para com Jó? Provar. Se você não tem sabedoria, quando Deus está repreendendo, vocês estão na prova. E às vezes não é. Prova é quando você tem a consciência limpa e sabe que não cometeu aquela falha, mas está passando por aquele processo. Igual Paulo, com o tempo quase todo na prisão. E ele não cometeu transgressão, mas ele dizia: estou preso por causa da palavra de Deus. Então ele não se ignorou. Porque ele tinha o quê? Discernimento. E saber o certo e o errado não é assim. Quando Deus coloca alguém na repreensão porque peca, qual é a atitude da pessoa? Exatamente. Se arrepender. Virar. Eu falo assim, volta onde você caiu. Isso. E arrepende-te. Falar para a igreja, o pastor da igreja de Éfeso e outros mais. Mas quando a pressão é prova, por prova, qual é a atitude da pessoa que está passando provas? Ter sabedoria. E a sabedoria é para definir os tempos. Definir uma coisa de outra coisa. Então, se é prova, precisa de quê? Sabedoria. Paciência. Está compreendendo? Se é como diz a própria palavra, por
pessoa precisa que tenha conhecimento do pecado, se arrependa e sinta recuperar. Por isso que é bom aprender ou não. Verdade, muito. E os pecados não são iguais, são? Não. Já aprendemos isso, não já? Eu vi várias vezes todo pecado é igual, na igreja é injustiça. Mas a Bíblia diz na sequência que os injustos não herdarão o reino dos céus. Então, quando você está mencionando que os pecados são iguais, estão cometendo a maior injustiça diante de Deus. Por que os pecados não são iguais? É bom que nós aprendamos, né? Ou eles são iguais? Hã? Porque, irmãos, existe pecado que ele não gera consequências. São pecados menos graves. Está compreendendo? E tem outros pecados mais graves que geram consequência, prejuízos. Consequência que eu estou falando, existe pecado que ele não traz prejuízo. Mas existe pecado que traz indecência, imoralidade, prejuízo, morte, contendas, problemas sérios. Vocês estão compreendendo ou não estão? Amém. Então a gente tem que ter essa meditação sobre a avaliação de uma coisa e outra coisa, que não são iguais. Nós já tivemos um comentário, não sei se os irmãos se lembram, sobre o mesmo exemplo. Não, ali não era pecado, mas foi o exemplo dos 3 amigos de Jó. Eram 4, mas o de menor, segundo a cultura, não falava, só ouvir. Depois ele falou no fim, nós tivemos um comentário que na Bíblia temos que os amigos de Jó ficaram em silêncio quantos dias? 7. Está aí no capítulo 2 de Jó, versículo 13 e 14. Eles ficaram 7 dias em silêncio. Quer dizer, ele estava condoendo Jó, sofrendo com Jó. E tristes conjuntamente com Jó pela a calamidade que já estava passando. Mas quantos dias? 7. Por quê? Sabe quando o crente cria uma ideia que parece uma ideia verdadeira, depois aquilo sucede de algum momento, alguma coisa, então ele vai bater em cima do quê? Daquela ideia, daquela filosofia, daquela cultura que ele crê, e é o maior perigo. Os 3 amigos de Jó, eles criam que Jó estava passando provação, mas somente até 7 dias. Era a cultura, quem sabe disso? Era a cultura da época. Que eles, porém, uma pessoa poderia passar provas sem ter culpas, somente Deus provando para manter o crescimento da fé, mas o período era 7 dias. Essa foi a cultura que os 3 amigos trouxeram lá do Oriente. Existia aquela cultura do Oriente. Em outras culturas também, igual Jesus, ele chegou no túmulo de Lázaro. Quantos dias depois de morto Lázaro morreu? 3. Quanto? 4 dias. Por que ele não pode passar 4 dias? Porque 3 dias as pessoas conseguiriam ressuscitar no quarto, não. Para
4 dias, então, para quem ainda não descobriu. Porque os judeus, eles criam e até 4 dias o espírito poderia voltar e não era considerado morte, mas sim desmaio. Aí quando ele chega, vocês estão compreendendo? Até hoje, o sepultamento geralmente é de depois de 24 horas que a pessoa morre. Já aconteceu bombeiros encontrar cadáveres de urso em caixões por enterrados vivos. Nossa, tem isso, né? Exatamente. Mas aí já passou da cultura deles na época. Mas Jesus chegou depois de 4 dias, então não tem jeito mais. Ele chegou em Jesus e resolveu o problema, como nós sabemos. Então são coisas que vêm, tem outros pensamentos também, que surgem assim com os amigos de Jó. Eles ficaram com doente de Jó, sofrendo com Jó, sem falar uma palavra, durante 7 dias. E depois de 7 dias, Virar a boca. aí é que entra a longanimidade. A paciência não é só paciência na primeira instância. Depois que parece que tudo deu errado, que a paciência já não funciona, aí entra a longanimidade, a duplicidade da paciência. E então os amigos de Jó ficaram sem pecado durante 7 dias. Mas depois que completou 7 dias, aí eles disseram: é pecado, vamos acusar. Aí Satanás entrou fortemente e ele faz. Em uma visão, ele estava num sono bem profundo à noite. Aí o inimigo aproveitou e falou: não, é pecado também. Eles devem traduzir que era pecado porque Satanás aí entrou na mente. Não sei se vocês já leram. Entrou na mente, está lá no capítulo 4, verso 14 e 15. Entrou na mente e diz: pode o homem ser filho diante de Deus, porque ele não é castigado, que é feito de pó. Mas Deus tinha falado que ele era justo. Aí é onde o inimigo penetra na mente e leva a pessoa aos mais terríveis pecados. Aleluia. Por isso que hoje, irmão, no Novo Testamento e o Antigo também, a Bíblia, a gente ouve muito depoimentos social. Pensa que o povo está a maior parte, não é todos, pensa que o povo está interessado em interpretar a Bíblia. Eles estão interessados, Deus me falou isso. Deus me falou que o Brasil vai passar por grande aperto, mas não é o Brasil, é mentira, é todo mundo. Todo mundo, exatamente. Eu penso assim também. O povo mente demais, é mentira mesmo. Aleluia. Não dá para recuperar. Por isso que você tem que ter conhecimento. É assim ou não é? Tem que ter conhecimento, porque o que eles falam no país, aquilo vale de todo mundo. Deus me revelou aquele país nessa. Deus revela aqui na palavra que é todo para todo mundo. Sabia? Então, por isso que nós temos que ter conhecimento, tem pessoas que elas se colocam numa posição única. Deus não fala com ele através da Bíblia, só fala através da visão. Aleluia. E a Bíblia não está. E a palavra fica outra. Isso. Qual é a minha maior visão? A palavra. E a menor? Não existe, irmão. A Bíblia é inerrante, ela é única. A Bíblia é o livro único. É o único. Exatamente. Então, por isso você tem que. E o fim, né? Então, a palavra ela é suficiente para todas as finalidades. Verdade de Deus. Sim, a palavra de Deus. Nós vamos fazer essa oração, já vamos dar continuidade. Senhor Deus, Pai poderoso, venha, Deus, Pai, falar.
receba, amado filho, e assim seja. Amém e graças a Deus. Nós vamos já continuar meditando nessa palavra de Deus. Na outra segunda-feira nós tivemos um comentário sobre a ordem imperativa de Cristo, Jesus, sobre amar, dando nós essa ordem imperativa sobre o amor. Vamos fazer essa revisão, porque ficou muitas riquezas na Bíblia. Então, até minha esposa falou: olha, tem algo aqui que preciso se aperfeiçoar mais. Aqui no Evangelho de João, capítulo 13, versículo capítulo 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Versículo 34. O Evangelho de João. João escreveu este Evangelho. Não é João Batista, não, é João, discípulo de Cristo, Jesus. Capítulo 13 do Evangelho de João. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Esse Evangelho de João, irmãos, ele tem um título, sabia? Ele é o Evangelho do Filho de Deus. Jesus se representa como Filho de Deus, porque cada Evangelho, Jesus representa de uma forma, não é assim? Ou para quem não sabe. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, Jesus apresenta como rei. Foi o Evangelho escrito para os judeus, que eles creram muito nesse potencial de reinar. O Evangelho de Marcos aí foi direcionado aos romanos, que são trabalhadores que é muito efeito do trabalho, então é chamado Evangelho do servo, que é conhecido também como Evangelho do boi, que na época para o trabalho hoje é trator, antigamente era boi. Era o Evangelho do servo, sobretudo do trabalhador. O Evangelho de Lucas é o Evangelho conhecido como Evangelho do Filho do Homem. Ele é direcionado primeiramente aos gregos, que eles criam muito no relacionamento humano. E o quarto Evangelho é esse Evangelho da águia. A águia é o tipo, a águia específica, a águia é o tipo de Cristo. E mais tem visão, mais tem sinceridade, mais socorro. Então, cada evangelho tem um significado, sabe? É exatamente isso, chamado sinópticos. São os 4 evangelhos com 4 significados. Nós vamos ver aqui em João, depois eu vou dar um significado na Bíblia sobre os 4 evangelhos. João 3, 13, verso 34. Encontraram? 13. Capítulo 13 do Evangelho de João. Encontraram? Diz a palavra: um novo mandamento vos dou. Esse expulsor tem 2 pontos, quer dizer, a interpretação na ação direta. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Diz aqui a palavra de Deus. E também vós vos ameis uns aos outros, diz a palavra. Pode sentar, nós já oramos. Vamos voltar nesse assunto, mas vamos ver aqui o capítulo 4 do Apocalipse, verso 7. Mas não é esse assunto deles, ele só é a conclusão dos 4 evangelhos. Não é isso que nós vamos entrar nesse.
detalhe tão importante do amor. Qual é as condições do amor? Isso. No Apocalipse, capítulo 4. Encontraram? Isso. E é o depoimento que eu estou referindo sobre o significado dos 4 evangelhos, mas o nosso hoje não é esse. Só para fazer uma reflexão nesse assunto que estamos comentando, uma palavra de Deus, em outra glória. Apocalipse 4, verso 7, fala de 4 qualidades. Você vai olhar no sentido real, refere a Cristo Jesus. Dá para ler, vocês sabem? O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha do terceiro animal o rosto como um de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Isso. Os 4 evangelhos é conhecido como titulado como animal, porque o ser humano, a carne que o ser humano possui é a mesma que o animal possui. Então, o corpo humano é conhecido também como corpo animal. Mas aonde ela leu, o primeiro animal é semelhante a um leão, Jesus como rei. O quarto como bezerro, Jesus como homem sofredor do trabalho. O segundo. O terceiro como homem plenamente portador da verdade. E o quarto era semelhante a uma águia voando. É a visão de Cristo, visão de águia, a outra águia tem uma visão na águia que outras aves não têm. Mas no detalhe, nós tivemos aqui o comentário, a leitura de amar. É uma ordem, é ordem imperativa. É algo que você precisa ter aquela prática de sentimento. Mas o que mais nos alegra, sabe por quê? Porque ele manda nos amar, escrito na palavra, mas ele coloca o amor dentro dos nossos corações. Aleluia. Isso é que é o mais importante, não é só na letra, mas é também na virtude. Isso. Ameis uns com os outros, porque quando há amor, há o quê? Condição de paz. Quando há amor, há também tolerância. Porque o amor, ele é realmente tolerante. E é o único que nos transforma, nos transmite a palavra, de acordo, nos transporta do Antigo para o Novo Testamento. O único é o amor. Por que o único é o amor? Porque as qualidades do Antigo Testamento, trazendo para o Novo Testamento, o amor, ele torna testemunho do Antigo Testamento. O Antigo Testamento produzia ira. Não era isso? Ira. Está escrito aqui em Romanos 4, versículo 15, que a lei opera ira. Nós já tivemos um comentário no capítulo 15 de Números, que encontraram um homem apanhando lenha no sábado. Já lê? Números 15, 33, 34, na sequência. E o povo ficou irado. Em vergonha, e ficaram irados, e prenderam o homem e entregaram o homem. Mas entregaram porque na lei era necessário cumprir algo que ele dizia que queria fazer, mas não quisesse. Era necessário reagir daquela maneira.
aconteceu? Moisés levou a causa diante de Deus. Mas lá no Monte Sinai, o povo tinha assumido um compromisso de fazer tudo que Deus mandasse. Então Deus tinha dado uma ordem no livro de Gênesis 35, 3, para não acender fogo no dia de sábado. Se acendesse. Aí, irmãos, a lei trouxe pena de morte. O povo levou o homem irado com ira. Agora Moisés levou a causa perante Deus. E Deus trabalha em cima daquilo que ele e que o homem também trata com ele. Você pode ver que quando o povo disse aquela palavra, tudo que Deus mandar fazer, vamos fazer, o que aconteceu? Deus reuniu 10 mil anjos, por isso que nós temos que ter cuidado com o que falamos aqui. Aqui quer dizer, não falando da igreja, aqui nessa Bíblia. Deus reuniu 10 mil anjos e notificou a atitude do povo. E entregou o regulamento na responsabilidade de quem? Dos anjos, não de Moisés. Dos anjos. Está aqui no capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 2. E aqui no livro de Gálatas. Também, no capítulo 7, também de Atos dos Apóstolos, no versículo 50, na sequência, quando Estevão foi apedrejado, foi que ele replicou ao código da lei que eles tinham assumido que não garantiram. E ao lado também não chega lá. Então, quando Estevão usou, falando, ora, vós que transgredisse as leis circuncisos de coração, a lei que foi dada pelos anjos, aí eles se arremessaram contra Estevão, furiosamente, como nós sabemos, matou, porque eles não cumpriram a lei, mas queriam que cumprisse de uma maneira tradicional, de uma maneira deles. Agora, na incidente, era pena de morte. Aí, os que o ganharam, então Moisés misericórdia causou a Deus e Deus disse: mate. Pena de morte. Mas por que Deus disse isso? Eles disseram sim para aquilo que eles não poderiam cumprir. E se você faz usa uma palavra precipitada e não retira aquela palavra, Deus vai trabalhar em cima dela. Se não quiser, por que o amor e o amar uns aos outros nos traz essa porta aberta sobre nós consertarmos conosco, consertarmos com os outros? É aonde a Deus fala em cima da palavra, ou a pessoa fala, ou ela retira a palavra, ou ela vai sofrer a consequência por meio daquela palavra que ela falou. E Israel falou aquela palavra, e Deus, e todos os profetas, sabe que todos os profetas lamentaram? Você vê que os profetas estavam na lei, mas eles não confiavam na lei, na obra que eles praticavam. Eles estavam aprendendo a visão de Cristo na graça imantível. Você está compreendendo? Está compreendendo? Ou não? Os profetas da lei, nenhum deles se vangloriava na lei, mas eles lamentavam quando o povo recebeu aquele jugo assim que eles podiam suportar, e eles, os profetas, lamentavam isso. Porque os profetas conhecem a Deus, conhecem a misericórdia de Deus, conhecem também as leis de Deus. Os profetas conhecem também a fragilidade pessoal de cada um. Então, eles não estavam sendo inclinados a se justificar a si mesmo, porque fizeram boas
a palavra sem a virtude, ela é morte. A palavra sem virtude, ela é mecânica. Eu quero até dar aqui um exemplo, no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, o exemplo da palavra sem virtude. A palavra falada, a pessoa não sente nada. A palavra falada, mas não encontrou o processo da definição, atenção, chamado de virtude de vencedores, virtude de heróis, chamado fé. Olha aqui no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, vamos ver o que diz a palavra. Essa palavra boa para nós. Hebreus capítulo 4, verso 1, 2. Por isso que é bom prestar atenção na palavra e valorizar a palavra. Deus, Ele é sincero. Ele dirige a nós a palavra com toda a sinceridade, sem nenhum tipo de fantasia. Agora, quando a pessoa não dá valor em que Deus está falando, ele também vai trabalhar isso aqui. Considerar um pecado de negligência. Pecado de negligência é você ouvir a palavra, gostar da palavra, mas não dedicar em ouvir ou então em ler a palavra do Senhor, nosso Deus. E a gente alegra muito porque o Espírito Santo, ele está a nos envolver nessa palavra. Ele nos deu a palavra e nos deu também o seu Espírito Santo. Encontrar em Hebreus capítulo 4. Quem pode ler? Irmão Carlos, quer ler o versículo 1 até o 4 mesmo? Hebreus 4, do 1 ao 4. Isto. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pereça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a construção do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Isso. Quem sabe o que significa a palavra sábado? Descanso. Compreendeu que é até nós aprender, isso não precisa. A palavra sétimo significa o quê? Sábado. E a palavra sábado significa descanso. Agora Jesus trouxe para nós um sábado milenar. Um sábado constantemente, um sábado milenar. E ele está referindo: vinde a mim, descansados, e eu vos. Está falando em qual dia? A época de descanso, a época sabática. Não é literariamente só você para não trabalhar no sábado, mas o ponto essencial dessa palavra é você estar justamente descansado em quem? E o descanso nosso começa por onde? Verdade. Por onde? Amém. A mente descansada, ela não passa problema com outra pessoa. É verdade. A mente descansada, ela não é invejosa. Está compreendendo? A mente descansada, ela não trata as pessoas com leviandade, ela observa
cada membro da igreja tem um pleno valor igual aos demais. Saúde mental é o descanso que leva você a perseverar nessa palavra. A mente boa. E essa mente, essa palavra, como o irmão leu, a eles foram transmitidas as boas novas. E transmitido com segurança. Mas a palavra dita de nada lhe adiantou, porque não estava misturado com a fé daqueles que o ouviram. Já leu isso? Quando nós lemos a palavra, nós, graças a Deus, que temos o Espírito de Deus que vai nos aumentando, quando nós lemos a palavra, ela nos orienta no sentido de entender, chama sentido etimológico. Tanto é que quando nós estamos ouvindo alguém pregar, ou louvar, testemunhar, nós estamos captando o valor que Deus deu para aquela pessoa. Qualquer atitude. Tem pessoas que ela vai conversar com outra pessoa. Às vezes fica distraída. Mas não, é preciso que preste atenção, porque senão não adianta nada. Aí o que aconteceu? Deus falou com o povo, mas o povo não deu ouvidos. Por quê? Porque quando não deu ouvido, é porque não valorizou. Quando não valorizou a palavra, então também não estava condizendo com a fé. Com a fé, como o irmão Galo deu com a fé. Deus tirou Israel do Egito para levar para a terra da promessa, o local onde falou com Abraão. E depois que ele cumpriu as profecias do Egito, Deus continuou trabalhando em cima da mesma palavra da graça. É aí que o escritor aos Hebreus está referindo que a palavra da pregação de nada nos adiantou, porquanto não estava misturado com a fé daqueles que ouviram. Então, daquela geração saiu do Egito, morreram todas no deserto, porque Deus tinha jurado, os que não creram ficaram prostrados no deserto. Na sequência da Epístola aos Hebreus, fala disso. Somente 2 homens entraram na terra prometida, quem sabe? Quem? Josué e Caleb, 2 perseverantes. Mas olha aqui em Êxodo 19, onde o irmão leu, é o contexto daquilo que foi revelado no princípio. Êxodo capítulo 19, versículos 1 até o 7. As boas novas foram pregadas com dedicação indiretamente de Deus, tanto a Moisés, e agora Moisés recebeu. Por que os outros não receberam? Porque não prestavam atenção. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 19, verso 1 até o 4, o irmão Carlos mesmo pode dizer para nós, que o 4 depois o irmão usando ser achar problema e até o 7 depois. Êxodo 19, né? Isso, é a proposta de Deus, é o que Deus teve, que é o que ele sempre quer em tudo, como Deus expressou em nós, o sentimento que ele tinha de fazer com o povo. Então é por isso que nós temos que aprender e prestar atenção para respeitar isso com sinceridade, com o sentimento que Deus tem para fazer e tem para fazer conosco. No verso 1 até o 4, pode ler, irmão. Ao perceberes da saída
prosseguir com esta bênção. Aí ele, o senhor, como nós estamos comentando, trouxe como asa de águia. A águia, aquela é umas 30 espécies de águias. Mas esta águia que tipifica Cristo é a águia que Deus estava falando com Moisés. Essa águia, ela ensina os filhos a voar quando é novo. Ela joga os filhos lá do alto, no ninho bem alto, e quando os filhos não conseguem voar, ela bate rapidamente e apaga os filhos novamente. Acolhe os filhos, coloca no ninho novamente, e ela é prudente. Quando uma águia fica depenada, ela perde o jeito de voar. E ela fica por ali, procurando meios. Aí as águias, elas voam olhando. Elas não voam assim por aventura, não. Elas voam olhando. E ela descobre que lá embaixo, lá na terra, tem uma águia que está empenada, mas tem jeito de voar porque ela perdeu a prática. Aí o que aquelas águias fazem? Elas fazem verão, e quando formam em grupo e começam a passar perto daquela águia, pertinho daquela águia, voa novamente, aí dá uma volta, torna a passar bem encostado naquela águia, e ela vai se entusiasmando. A águia fraca, está muito interessante, né? Sabia que é assim? Ela vai se interessando, vai se animando. Como a águia quer dizer, olha, você está fraco, voa, fortalece, Deus é contigo, não desanime. De repente aquela águia estava até que voar, pega um voo e vai embora com as outras águias. Vai embora. Então é a proteção de Deus para com Israel, pelo tipo de águia. Tem muitas coisas para falar sobre a águia, que é tão importante, que é mesmo o tipo de Cristo. Uma águia é capaz de enxergar com 3 quilômetros de altura, uma pequena presa que tem uma outra ave, pode seguir. É a visão do crente águia. Um dos títulos, muitos títulos dos bons títulos dados aos cristãos, é cristão águia. Vê as coisas tão verídicas que outras pessoas não têm. Quando o tempo está bem escuro para chover, as nuvens ficam totalmente bem escuras, as águias começam a ficar com medo e se esconder onde puder. A águia não. A águia toma coragem, ela fica por cima das nuvens. É o tipo do crente vitorioso, ele está sempre por cima das tribulações. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Assim por diante. E a águia também, os outros pássaros, eles voam, de repente abre o bico, cansa, repousa, onde quiser. A águia não. A águia vai voando. Quando ela cansa de voar, ela tem uma estabilidade no corpo, chamada óssea, cilíndrica. E aquela estabilidade entra em ação e ela descansa quando voa. Enquanto os outros pássaros descansam quando estão voando, a águia descansa quando voa. Enquanto o mundo está sufocando e sendo sucumbido pelos problemas, aí as pessoas estão descansando enquanto vê os problemas, descansando em Cristo. Glória a Deus, aleluia. Mais um pouco, né? Parece a água, fazer esse comentário importante. Aí Deus falou com Moisés: diga ao povo que eles têm isso. O povo vira com o olho, mas com a consciência não. Essa é a questão. Porque eu fiz aos egípcios. Bom, primeiro nós já vimos que os egípcios foram mortos no Mar Vermelho. Os egípcios foram feridos com 10 tipos de pragas, não foi isso? 10 pragas, como sinal do juízo de Deus. Israel viu. A noite das pragas foi 3 noites, mas não é noite escura assim, no lugar do mar, porque não tem lua, as estrelas, é mais do que isso. Diz a palavra lá no capítulo 9 de Êxodo,
que a escuridão era tão densa, que ninguém conseguiu levantar do lugar. De noite olhava para a escuridão e fraquejava a prega 3 dias sentados sem se levantar. Porque olhava para a escuridão, mandava vir para qual? Israel tinha luz. Em todas as pragas, Israel tinha vitória. Só que Israel viu. E depois Deus fala com Moisés. Está vendo o que eu fiz com os eles viram, né? O que eu fiz com os egípcios? Tirei de lá e trouxe a mim como baseado. O que Deus estava requerendo do povo? Reverência. Consideração, como é que Moisés era humano e Moisés estava muito bem atualizado com os sinais que Deus fez e considerando os sinais. Mas o resto do povo, como nós sabemos, foi beneficiado. O povo viu o mar vermelho. Ele viu o fundo do mar. Porque não dava para eles atravessar o mar. As águas recuaram, mas a vala ficou enorme. E o lamaçal poderia até sufocar a pessoa. Então, para que o Salmo 105, 106, fala que Israel passou em terra. Quer dizer, fundo do mar. Israel viu uma nada do deserto, Israel viu. Aí, nesses períodos, referente da comida do Egito, agora Deus está falando, vocês viram? E eu trouxe a mim, e o mais importante, Israel não fez um sacrifício. Fez? Não. Era um ministério de investimento. Investimento. Quando eu me lembro do capítulo 7 de Mateus, verso 7, me lembro bem da promessa de Abraão. Eu estou dizendo que das coisas, você precisava fazer sacrifício. A segunda lei. Aí, a irmã leu o versículo 5 ao 7. Isso. E agora, pois, diligentemente dos vídeos da minha voz, guardastes o meu conselho, então serei a minha propriedade peculiar dentro de todos os povos, por toda a terra em minha, e vos lhe serei meu reino sacerdotal, e um povo santo. Estas palavras que fará possível de Israel. Essas palavras. Aí, no verdade, não é o 7. É o 7. Foi até o 7. Aí não é o 7. E veio isso, Moisés. E veio Moisés e chamou o ancião, e o povo se expôs diante deles, e toda esta palavra que o Senhor lhe tinha ordenado. Isso. Agora o que é cálculo do povo? É que o Moncaro leu, nós lemos. Fé. Estava o resultado, Deus não está impondo nenhuma dificuldade que o povo não pudesse suportar. Você não sabe que hoje as irmãs talvez não tenham muito assim convivência com esse tempo sobre essa palavra sacerdote. Mas às vezes a gente olha para uma irmã ou irmão e fala para a pessoa assim: irmã, você é sacerdote, ela queria o outro. Mas a gente não está falando de brincadeira. Estamos falando porque o tempo agora é esse. Deus prometeu a Israel que faria de Israel um rei sacerdócio, ou sacerdotal. O que é o povo do reino sacerdotal? Todos têm revelação. Todos têm acesso ao trono da graça. Homens e mulheres, por isso que é dado a palavra sacerdote,
o reino sacerdotal, porque todos têm revelação direta, não é de segunda. Aí acaba o recado de segunda, agora é de primeira classe. Verdade, Deus. Às vezes vai só na igreja, aí está com os irmãos, como eu já disse, irmão, você é sacerdote. Talvez ela não descobriu esse potencial que traz a palavra sacerdote, ela fica para Deus para dar um recado. Mas o reino sacerdotal, as irmãs são testemunhas disso. Se eu se perguntar, quem já falou com Deus hoje, eu estou falando com Deus, em oração, em pensamento, em louvor, em pregação, todos vão levantar as mãos. Creio que sim. Mas por quê? Porque para usar esse potencial, é necessário que seja sacerdote. Falar com Deus, porque no Antigo Testamento não sabe que quando Israel rejeitou a lei e rejeitou brutalmente, através da oração, da adoração de Deus, qual foi a tribo que ficou como sacerdote? Por quê? Porque na hora da adoração, Moisés ali exortando o povo, ele disse: quem estiver do lado do Senhor, que não adorou o bezerro de ouro, vem a mim. 33 de gente que eles na mão dos nós estou citando, não é? Sobre o bezerro de ouro. Aí, qual a tribo que foi perante Moisés? Levi. Daí para cá ficou uma única tribo como sacerdote. Então, essa que a irmã deu, aqui era um oferecimento por nação para as 12 tribos. Mas como a palavra nada adiantou, quem foi que ficou para o sacerdote? O povo de Levi. Por quê? Porque ele não entrou no esquema da adoração do bezerro de ouro. E chegaram a Moisés. E ali houve a decisão. Só que essa palavra, que se é promessa de sacerdote, como a irmã deu, a palavra está referindo assim, ó, Deus, e vós me serei um reino sacerdotal. Sabe que o sacerdotal, o reino sacerdotal, ele era muito bem entendido na parte jurídica, a parte da medicina e a parte espiritual. Era um povo muito bem conceituado da parte de Deus. Mas quando as pessoas ficavam enfermas com fluxo de sangue, elas não levavam mais diretamente a Deus, mas tinham que ter medianistas, tinham que ser o sacerdote. Jesus trabalhou em cima disso em Mateus capítulo 8, quando o leproso foi curado, ele disse: vai mostrar quem? O sacerdote. Eles eram especializados em medicina, espiritualidade e também a condição de julgar, justiça jurídica, parte jurídica. Agora veja a rejeição. Quando faltou a fé, o irmão José está compreendendo. Então eles trocaram a bênção maior pela bênção. Ele trocou a bênção suficiente para um momento impossível. Impossível chegar na lei. Mas só que o plano de Deus, ele traçou o plano de manter a sua palavra no potencial sacerdotal. Sim ou não? Porque os sacerdotes têm essa inteligência para amar. Claro que sim. Amar uns aos outros com entendimento dado por Deus. Tanto que, trazendo hoje essa palavra, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, esse mandamento é um mandamento de restauração, aonde uma tribo de Israel foi beneficiada com o rei sacerdote. Hoje só quem é beneficiado com esse rei? Quem é? Nós.
Quem é o beneficiário? Glória a Deus. Ah, se as irmãs soubessem saber se as irmãs tinham levantado as mãos, duas mãos assim. Aleluia. Aleluia. É verdade. Se soubesse, porque até agora muitos não descobriram, e é preciso que descubra para não ser envolvido em coisas que não funcionam. Vamos ver em 2 Pedro 2, 1 Pedro 2, verso 9. É muito lindo a palavra. Isso é o amor. E precisamos compreender com alegria, porque a doutrina, ela é a doutrina que nos traz, irmãos, avivamento. Avivamento. A doutrina bíblica, ela nos traz avivamento. Alegria. Pode ler, não vai no capítulo 2, versículo 9 e 10. 2, 9, 10. Isso. Nós sois a geração eleita e sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncie as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não tereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tereis alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Olha a palavra que o apóstolo dirigia para a igreja. Era para os membros. Com respeito à consideração que ele tinha, entendendo o tempo da restauração sacerdotal. Ele diz: vós sois a geração Eleita. que eleita. Ganhou. Eleita é o que ganha. Então, com Cristo, nós já ganhamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Não tem essa palavra, como sempre tem um comentário. Será alguém fala assim: será que você está preparado? Será que estou preparado? Será que ele está preparado? Não, essa palavra não cabe na etimologia da eleição. Porque a eleição, ela traz um fruto que testemunha da vitória. Por exemplo, um sacerdote, ele fala diretamente com Deus. Às vezes você não vê, às vezes eu ouço com raiva uma irmã, pela expressão, ela não sabe ler. Mas ela dá um testemunho com tanta segurança que é testemunho de sacerdote. Às vezes ela até usa o português errado, mas conclui: Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu o meu pedido, Deus ouviu a minha oração. Mas por que Deus ouviu a oração dela? Por causa do potencial que ela possui. Senão ela teria que chegar, se fosse naquele tempo, ela teria que chegar até Samuel, dizer: Samuel, ora a Deus por mim em favor dos meus filhos. Samuel, ora a Deus por mim em favor de mim, em favor de mim. Samuel, ora, e outros sacerdotes, ora por mim para Deus resolver a minha causa. Não, agora já vai direto com Deus. Os irmãos compreenderam que não é importante o crescimento? Ou não? Sinceridade com Deus Aí essa sinceridade Deus deu no coração. Aí é virtude do Espírito. Por isso que é misturar a fé tem que estar misturada com os que ouvem a palavra da instrução. Moisés deu instrução, e o povo ouviu? Não. Está no versículo 8, nós não lemos do capítulo 19 mesmo, mas lá está a ignorância do povo, chamada de jactância ou soberbice. O povo disse bem assim: tudo que Deus mandou fazer, vamos fazer. Mas a ciência bíblica fala para quando nós tomamos a atitude de falar, queremos fazer algo para Deus, temos que colocar a possibilidade, ou a permissibilidade